Olá, meus irmãos, meus amigos, queridos e queridas, graça e paz ao seu coração. Hoje eu queria falar sobre a prática cristã e as circunstâncias desse mundo, já que a gente experimenta um momento um tanto quanto diferente, nunca experimentado por nós. O relacionamento entre o ser humano e Deus é algo difícil da gente explicar. Por que quereria Deus ter amizade conosco? Por que queria Deus ter comunhão conosco? Deus nos procura, essa é a grande verdade. João 4,23 diz que mas a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adore e nos encontra em Cristo. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. São versículos que provam dessa necessidade relacional de Deus para conosco. Mas é importante dizer também que o pecado tornou a vida de todos nós miserável, desumanizou e desfigurou a todos nós. Tornou-nos pessoas vazias e egoístas. A graça de Deus é que mitiga a dor e permite que a vida torne-se suportável. Imagine viver sem a graça de Deus. Imagine enfrentar esse mundo, as adversidades, as tribulações e as crises se não fosse pela graça de Deus. Não temos noção do que seria o mundo sem a presença daquele que detém a maldade. No Sermão do Monte, Cristo mostra o caminho, mostra quais atitudes que deveríamos ter todos os dias da nossa vida, o porquê das bem-aventuranças. Em primeiro lugar, as bem-aventuranças são para mostrar a nossa humanidade, que somos frágeis, somos débeis, a nossa fragilidade. Essa é a humanidade depois do pecado original. Esses ensinos são para as pessoas de carne e osso, pessoas que sofrem e choram, que se desesperam e lutam cada dia para viver aquele dia. A nossa humanidade, ela é reconhecida e apreciada quando estamos sofrendo. C.S. Lewis, volto a repetir, já falou sobre isso num livro, sobre o sofrimento humano. A nossa esperança é exercitada e fortalecida quando estamos em situações sem saídas aparentes. Eu me lembro de um teólogo que disse que Deus fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, quando nós não temos mais a quem buscar, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós precisamos da sua salvação, da sua destra fiel, para nos tirar daquele local. Então, em primeiro lugar, para mostrar a nossa humanidade. Em segundo lugar, para mostrar que as circunstâncias são transitórias. Às vezes a gente acha que as coisas ruins e as coisas adversas serão para toda a vida, mas não é assim. O deserto existe para ser atravessado, o vale da sombra da morte existe para ser atravessado, e não para nós permanecermos nele. Cristo nos recorda no início desse sermão que as circunstâncias desse mundo, por mais avassaladoras que sejam, que possam ser ou parecer, não se esgotam nelas mesmas. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos e recebedores de todo o mal. Podem nos humilhar, fazer com que choremos, passemos fome ou por falta de justiça. Podemos ser incompreendidos por causa da nossa maneira de viver, sofrer até mesmo perseguições por causa do ideal cristão ou por causa do próprio Cristo e por tudo aquilo que nós entendemos como buscar e viver e experimentar o amor de Cristo em nós. E nada disso poderá tirar a nossa alegria de pertencermos ao reino de Deus. As circunstâncias desse mundo são transitórias e têm um fim nelas. Terceiro lugar, para mostrar que existe um tesouro que circunstância nenhuma desse mundo pode destruir. Por que isso? Porque deles é o reino do céu, porque eles serão consolados, porque herdarão a terra, porque serão fartos, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus,
porque deles é o reino do céu e porque grande é o vosso galardão no céu. Contrapondo exatamente para mostrar que as circunstâncias são transitórias, né? Os humildes espíritos que choram, que mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos, recebedores de todo o mal. Então nós vemos que o reino é uma realidade eterna, é uma promessa de Deus. A de Cristo, como mensagem transcendente desse universo, aponta para uma realidade maior, o reino de Deus. Então, 3 coisas que nós precisamos entender sobre a prática cristã e as circunstâncias desse mundo. Primeiro, para mostrar a nossa humanidade, fragilidade e debilidade. Segunda, para mostrar que as circunstâncias são transitórias. E terceiro, para mostrar que existe um tesouro que circunstância nenhuma desse mundo pode destruir. Eu queria concluir dizendo que chega um momento nas nossas vidas em que não temos muita coisa para fazer. Então, nesse momento, nós fazemos o quê? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, nós vamos fazer o quê? Além de tomarmos as nossas devidas precauções, nós precisamos nos alimentar da palavra, orar, buscar a Deus, meditar, ter o nosso coração limpo, puro e vivermos uma vida para Deus. Nós precisamos ter noção que por causa de Cristo, muitos, mas muitos mesmo sofreram e vão sofrer. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então nós precisamos recordar as palavras de Pedro, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais em gozo, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, porque em Cristo, para Cristo e por meio de Cristo são todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida para que você tenha em mente isso, que a prática cristã e as circunstâncias desse mundo. Precisamos ter consciência do que sejam isso. Para isso nós precisamos entender que as bem-aventuranças mostram a nossa humanidade, mostram que circunstâncias são transitórias e mostram que existe um tesouro que circunstância nenhuma deste mundo pode destruir. Então, para cada tipo de circunstância negativa, há sim algo que Deus mostra através das bem-aventuranças de Cristo, que nada pode nos destruir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que Deus te fortaleça, te encoraje nesse tempo de isolamento social. Nós amamos a cada um e esperamos que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você consiga sair dessa incólume aí a esse vírus, a esse momento tão triste pelo qual nós estamos passando. O país já chega a mais de 23 mil mortos. Então, mais de 350 mil casos. Então, nós precisamos orar pelos entes queridos dessas pessoas que se foram. Precisamos orar por aqueles que estão hospitalizados, que estão sofrendo com essa doença. Não é nada fácil, não, e não é uma gripezinha apenas. Essa doença é letal, sim. Temos que ter consciência dela. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te bendizer e ter consciência de que a prática cristã, sobre a prática cristã e as consequências desse mundo. Sabemos que na nossa prática cristã, ela mostra através das bem-aventuranças a nossa humanidade, que somos frágeis, débeis e precisamos do teu amparo, do teu amor, do teu cuidado. Mas também, Pai, que essas circunstâncias todas, elas são transitórias. E também que
elas mostram que existe um tesouro que circunstância nenhuma desse mundo pode destruir. Por isso, Pai, te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pelo amor, pela tua misericórdia, pelos livramentos. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê alegria, Pai. Que o Senhor nos dê força, pois a alegria do Senhor a nossa força é. Que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo que nos renova, que nos faz lembrar de todas as coisas, nos ajude a passar por esse momento. Louvado e glorificado seja o teu nome. Exaltado e adorado seja em todas as nações. Nações que experimentaram a chegada desse vírus e que foram chamadas à atenção em relação à soberania de Deus e à nossa fragilidade. Abençoa-nos, Pai. Abençoa os profissionais de saúde, os cientistas e todos aqueles que estão tentando ajudar aqueles que passam por um momento tão difícil como esse. Te louvamos, pedimos pela nossa igreja, por cada membro, por cada família, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua vida e te dê coragem, força, foco e fé no enfrentamento de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Um grande e forte abraço a todos vocês. Amém.